Olá, pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do canal Pato Educa. E para iniciar nossa série de vídeos, nós escolhemos um tema muito presente na nossa rotina, que é a inflamação. Para iniciar a conversa, espero que vocês deem uma pausa e pensem aí qual que é o conceito de inflamação para vocês. E nós escolhemos esse tema porque ele faz parte, da nossa rotina e do nosso dia a dia. Então, temos vários exemplos onde nós vemos a presença da inflamação, como nas gripes e resfriados, dor de dente, estados febris, aquela unha encravada, ou então, no caso das mulheres, as cólicas menstruais, dor de estômago, ou então quando a gente chuta a quina da parede e o dedo fica inchado, latejando, dolorido, ou então até mesmo a formação das espinhas na pele. Mas, pensando nisso tudo, fica o questionamento: a inflamação ela é algo bom ou ruim? Sinceramente, eu espero que ao final dessa aula vocês compreendam que a inflamação ela é necessária, embora em algumas situações ela pode se tornar deletéria. Então, a resposta correta para essa pergunta seria depende. Afinal, o que é inflamação? A inflamação nada mais é do que a reação dos tecidos vascularizados, ou seja, esse é um pré-requisito, sendo essa reação a um agente agressor que é caracterizada morfologicamente pela saída de líquidos e de células do sangue para o intestício. Sendo assim, aqui um exemplo muito comum na nossa rotina, quando aquela ferpa acaba entrando no nosso dedo. Então, aqui nós temos um exemplo de um agente mecânico e até biológico levando ao processo inflamatório. Então, a interrupção da continuidade da pele, por si só, leva à liberação de mediadores importantes que podem desencadear o processo inflamatório, mas sendo esse um objeto contaminado, ele também tem o potencial de carrear agentes que também desencadeiam o processo inflamatório. Essas bactérias, assim, podem estimular células residentes a liberarem mediadores pró-inflamatórios. Quais são os fatores que podem levar à inflamação? A inflamação ela pode ser desencadeada por processos mecânicos, biológicos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários, agentes físicos, agentes químicos e nem sempre agentes externos. Muitas vezes o nosso sistema imune, por alguma falha, pode começar a reagir contra componentes do próprio organismo e desencadear assim um processo inflamatório. E quem faz parte do sistema imune? Quais são as células envolvidas nessa resposta? Então, primeiramente, nós temos os neutrófilos, que são as células mais abundantes dentre os leucócitos. Elas são caracterizadas pelo núcleo segmentado, estão em maior número e respondem mais rapidamente na fase aguda da inflamação, estando relacionadas principalmente a infecções bacterianas. Os linfócitos, que podem ser divididos em linfócitos T, B, natural killer, que estão relacionados a respostas contra agentes virais, mas também têm importante função na produção de anticorpos, memória imunológica, além também de ter um potencial de eliminar células cancerígenas. Os macrófagos, por sua vez, são células mais presentes na fase crônica da inflamação e estão muito associados ao reparo tecidual. Os basófilos, por sua vez, embora a sua função não seja totalmente compreendida, estão relacionados e presentes nas respostas alérgicas, liberando grânulos de histamina que ficam no interior do seu citoplasma. E os eosinófilos são células muito importantes também polimorfonucleares, porque tem o núcleo segmentado com o citoplasma repleto de grânulos e que tem importante função no combate a parasitos e também presentes em reações alérgicas. Sendo assim, a inflamação ela pode ser dividida em duas fases, fase aguda e fase crônica. A fase aguda, como o próprio nome diz, é aquela que tem curta duração. E nela existem alguns eventos muito importantes, como a dilatação e o aumento do fluxo sanguíneo para a área afetada,
além do aumento da permeabilidade dos vasos, permitindo a exsudação tanto de líquido como de células, e ainda permitindo o acúmulo de leucócitos no tecido lesado. Todos esses fatores eles estão relacionados aos 5 sinais cardinais da inflamação, como o calor, pela dilatação dos vasos, permitindo a maior chegada de sangue, levando ao rubor, a liberação de mediadores inflamatórios frente à ativação sinaliza, para nervos aferentes estímulos de dor, levando também ao edema por meio da exsudação de líquidos e a perda da função, porque muitas vezes, infelizmente, as nossas células leucocitárias reagem liberando mediadores para tentar debelar o agente, mas essa resposta não é tão específica e acaba atingindo os nossos tecidos, podendo levar à perda da função, principalmente quando esse processo se prolonga por muito tempo. Para facilitar o entendimento da fase aguda da inflamação, nós vamos mostrar a dinâmica inflamatória via cartoon. Então, a fase aguda ela é marcada pela presença dos neutrófilos, que são as células em maior quantidade dentre os leucócitos presentes ali nos vasos sanguíneos. E essas células, elas conseguem responder de maneira muito mais rápida aos mediadores inflamatórios liberados e também se ligar de maneira mais firme às moléculas expressas no endotélio, o que permite a sua migração para o tecido, do vaso para o tecido. No tecido normal, existem células como os mastócitos, macrófagos e células dendríticas que atuam como verdadeiras sentinelas, sempre monitorando para ver se tem algum agente lesivo. Quando existe a presença de algum agente agressor, essas células liberam uma série de mediadores que vão desempenhar efeitos muito importantes. Dentre esses mediadores, a citocina IL-1 tem o papel de aumentar a permeabilidade dos vasos, junto com o TNF, que é o fator de necrose tumoral. Eles aumentam a permeabilidade dos vasos de forma a permitir que maior quantidade de células cheguem ao local da lesão. A IL-6 é uma citocina importante, pois ela estimula a liberação de outras proteínas da fase aguda, como a proteína C reativa, e a IL-8, junto com quimiocinas, atraem a migração de leucócitos para o local da lesão e ainda estimula a diferenciação dessas células. Assim, os neutrófilos, frente ao recebimento desses mediadores, reconhecem essas moléculas por meio de receptores localizados na sua superfície. A ativação desses receptores gera a sinalização que existe algo de errado no tecido e que é necessária sua presença. Então, essa célula ela tem que passar do compartimento vascular para o tecido. Esse processo é mediado pela ativação de selectinas e integrinas que estão presentes tanto na superfície celular quanto no endotélio. E o primeiro fator que acontece aqui é a vasodilatação. Então, chega mais sangue ao local e, ao mesmo tempo, há o aumento de permeabilidade, o que faz com que o líquido extravase de dentro do vaso para o tecido, processo caracterizado como edema. Além disso, esse extravasamento faz com que as células que circulam no compartimento central dos vasos fiquem mais próximos ao endotélio. Assim, por meio das selectinas, essas células elas vão rolando sobre a superfície endotelial, ligando e desligando, porque as selectinas elas têm uma interação fraca e essas células rolam. Porém, também aqueles mediadores estimulam a expressão de integrinas. Só que a ligação das integrinas ela é mais forte, então essas células elas ligam e se aderem firmemente ao endotélio. O endotélio começa a expressar também moléculas de ligação, como as ICANS e as VCANS, que permitem essa interação com as células. Essa célula ela também vai expressar uma molécula CD31, que vai interagir com o endotélio e permitir a transmigração, que é a passagem dos leucócitos, um exemplo, neutrófilo, entre as células endoteliais. Mas como essa célula sabe onde está o agente agressor? Então, esses mediadores ditos anteriormente, como IL-8,
eles atuam como verdadeiro GPS para essa célula, sinalizando onde que está o agente agressor. E aí, essa célula ela segue o gradiente desses mediadores até chegar ao local da lesão. No local da lesão, essa célula ela pode destruir o agente agressor por diversos mecanismos. Um deles é através da liberação de seu conteúdo intracelular, como enzimas, por meio dos seus grânulos, e essas enzimas podem destruir o agente, ou por meio da liberação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, ou ainda formando as NETs, que são redes formadas pelo DNA dessa célula associada a proteínas antimicrobianas, aprisionando o agente e podendo destruir. Quando esse processo ele é suficiente para exterminar o agente lesivo, finda-se a inflamação. Porém, nem sempre é possível resolver por meio da inflamação aguda. Quando esse agente ele não é eliminado na fase aguda, temos a continuação do processo por meio da inflamação crônica. A inflamação crônica, por sua vez, está associada a infecções persistentes, onde esses agentes não foram eliminados na fase aguda, ou então por meio de doenças autoimunes, onde o agente que é reconhecido como estranho está sempre presente, porque geralmente nas doenças autoimunes é um componente do organismo, ou então exposição prolongada a agentes tóxicos, fenômenos irritativos ou agentes de difícil eliminação. Uma das características da fase crônica da inflamação é a formação dos granulomas, onde o organismo ele tenta isolar esse agente para ele não se multiplicar, e ele faz isso com a deposição de várias células ao redor desses agentes, como macrófagos epitelioides, linfócitos, formação de células gigantes e, em alguns casos, a deposição de tecido fibroso na tentativa de formar uma cápsula e impedir que o agente ele se espalhe. Para exemplificar esses dois processos, agora nós vamos mostrar duas lâminas, uma de processo agudo e uma de processo crônico. Para lembrar um pouco da histologia normal do pulmão, o que nos chama a atenção nesse corte é que os alvéolos eles estão em imagem negativa. E isso é o normal porque são nesses espaços onde ocorre a troca gasosa. Em maior aumento, é possível observar os septos alveolares, que são essas paredes delgadas e intensamente vascularizadas, uma vez que esses capilares trazem o CO2 para ser trocado por oxigênio, que chega via espaço alveolar. Trazendo agora uma lâmina de pneumonia, onde é possível observar o processo inflamatório agudo. Aqui, o que nos chama a atenção nessa imagem é que o pulmão ele já perde aquele aspecto aerado e já nos mostra um aspecto todo compacto, isso de forma difusa em ambos os cortes. Só lembrando que essas imagens são retiradas do site de anatomia patológica da Unicamp e todos os direitos são reservados. Seguindo com as imagens, aqui nós vemos que todos os alvéolos eles estão preenchidos por um exudato fibrino purulento. Mais à frente nós vamos conseguir ver com mais clareza. E o acometimento é difuso. Ele se estende por todo o lobo. Por isso o nome é pneumonia lobar. O exudato aqui é fibrino purulento porque nós vemos essas estrias róseas que caracterizam a fibrina extravasada, associada ainda à presença de incontáveis neutrófilos e a maioria degenerados, que são denominados assim piócitos. Esses são componentes fundamentais do que nós denominamos pus. Os piócitos eles têm um núcleo mais picnótico e ainda mais segmentado, ao contrário de um neutrófilo normal, como esses daqui. A fibrina, então, em associação com essas células, ela se deposita de forma tortuosa e ainda é possível observar que as paredes, os septos alveolares, nesse caso, eles já estão em um processo de necrose,
onde nós não conseguimos mais ver o núcleo das células que compõem os septos. Em maior aumento, é possível ver aqui ainda a deposição intensa de fibrina nesse espaço que deveria estar sem nenhum conteúdo para permitir a troca gasosa. E aqui, novamente, nós vemos mais piócitos com o núcleo todo segmentado até desaparecendo e a predominância desse tipo celular ainda associado às paredes em necrose. A necrose ela vai decorrer das enzimas liberadas desses neutrófilos e ainda a ação do próprio agente patogênico aqui sobre o tecido. Por isso que na inflamação aguda nós podemos ter perda de função do órgão, porque essas células, ao tentar debelar o agente, acabam afetando também o tecido normal. E aí, consequentemente, pode levar à perda de função. Agora, para mostrar um processo crônico, também no tecido pulmonar, nós vamos mostrar uma lâmina de tuberculose, que também foi retirada do site de anatomia patológica da Unicamp. E o que nos marca aqui na inflamação crônica é a presença do granuloma. Então, o granuloma ele é composto, né, por uma região central onde vai estar isolados os agentes. Essa região aqui, no caso, é formada por uma área de necrose caseosa, onde não é possível observar a limitação entre as células. Então, as células elas perdem a sua arquitetura e ficam um material eosinofílico, amorfo, sem delimitação. E ao redor dessa área, para tentar limitar a expansão do agente, intenso infiltrado de células compostas por linfócitos. Aqui nesse aumento não dá para ver muito bem, mas mais à frente nós vamos ver com maior clareza, além de macrófagos epitelioides e células gigantes, que são essas células com amplo citoplasma e composta por vários núcleos. Nem sempre, mas às vezes ainda é possível ter aqui na periferia, não é esse o caso, a deposição de tecido fibroso para tentar formar uma cápsula e não deixar que esse agente, né, saia dessa localização. Mas o que são essas células gigantes? Se vocês lembrarem lá da época dos Power Rangers, quando eles encontravam um vilão muito forte, eles não conseguiam, né, acabar com o vilão sozinho. Então, o que eles faziam? Se uniam e formavam o Megazord. Então, as células gigantes, elas estão nesse caminho. São células que se unem na tentativa de debelar um agente que é de difícil eliminação, formando células que recebem esse nome, as células gigantes, que têm um citoplasma amplo e repleta de núcleos. Aqui, um outro exemplo, né, como eu falei. Então, além da deposição de linfócitos, que são essas células com citoplasma escasso e núcleo amplo, mais basofílico, mais compacto, nós temos ainda a atração de células e a formação daqui de células gigantes que são formadas pelos macrófagos. Aqui tem a deposição intensa de fibrina, né, associada a essas células, e a perda da arquitetura tecidual, ou seja, muita necrose na região, em decorrência tanto da ação das células imunes, quanto também dos agentes patogênicos. Por que então nós devemos aprender sobre inflamação? Então, porque ela está presente no nosso dia a dia. Então, existem diversos exemplos de processos inflamatórios. Aqui nós nos restringimos a mostrar o mesmo exemplo no pulmão, mas a inflamação ela está presente nos quadros de artrite, de asma, dermatites atópicas, doenças periodontais, doenças inflamatórias intestinais, aterosclerose, e podemos citar inúmeros outros exemplos. Mas, felizmente, é possível evitar quadros inflamatórios extensos, né? Lembrando que a inflamação ela é fisiológica, pode se tornar patológica quando excede, né, os mecanismos normais e perdura por muito tempo, mas ela é benéfica até certo ponto. Agora, como evitar a parte negativa da inflamação? Adotando hábitos de vida saudável, então, alimentação saudável, controle do peso, redução, né, de consumo de bebidas alcoólicas,
fazer consultas médicas regulares, ter qualidade de sono, dormir quantidade de horas adequadas e ter um sono de qualidade, evitar o consumo, né, hábitos de vida com tabagismo, adotar atividades físicas diárias, semanais, fazer meditação e existem inúmeras outras formas de se evitar processos inflamatórios acentuados, adotando hábitos de vida saudáveis. Para finalizar, aqui estão as nossas referências consultadas. Então, o livro do Boiolo e também do Hobbes Cotran. As lâminas, né, histológicas nós retiramos do site de Anatomia Patológica da Unicamp. E então agradecemos a atenção de vocês. Segue aqui o meu contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida pelo Instagram ou pelos comentários do vídeo. Muito obrigada!